Estamos aí, quinto seminário integrado de gestão de riscos geohidrológicos acontecendo em Ouro Preto, comemorando também 20 anos da Defesa Civil de Ouro Preto. Dentre vários palestrantes, prazer de ter aqui conosco para bater um papo o Lindbergh Nascimento, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, está aqui conosco para bater um papo, para trazer um pouco da sua experiência, para falar de climatologia aplicada, e também o Amon Moreira, do Simvalp, que é um consórcio regional, e ele é o coordenador regional de defesa civil. Fez uma palestra falando sobre leis aplicadas também com relação à defesa civil, responsabilidades e muito mais. Certo. E nós vamos começar aqui falando sobre justamente sul do país, né? Porque nós tivemos uma sequência, né, de situações hidrogeológicas, né? Santa Catarina, por uma sequência de anos, agora recentemente também, em 3 episódios, né, no Rio Grande do Sul. Sim, sim. E isso gera uma preocupação para o Brasil todo. Porque, por exemplo, ano passado nós tivemos 2 cheias de rio, né, de rios bastante complicadas, complexas, na região do sul, do Rio Grande do Sul, e veio agora essa mais forte nesse ano de 2024. E aí gera uma preocupação, porque, paralelo a isso, seca no Amazonas, né? O inverso. E algo que não é comum também para o Amazonas, não é muito frequente isso. Tem aquela chuva de todo dia lá, né? Também. Sim, sim. Então, gera uma preocupação. E aí? Tem um problema no sul, tem um problema no norte, e a nossa região? Tem alguma previsão assim muito fora da curva para a gente também? Tá aquela interrogação na cabeça. Mas é para entender o porquê de tudo isso, né? Nós estamos aqui para entender o porquê de tudo isso. Por que isso está acontecendo, Lindbergh? Então, primeiramente, Marcelinho, muito obrigado pelo espaço. Compartilhar isso também com a Amon aqui, que está aqui do meu lado. Desejo, já de início, uma boa tarde, um bom bate-papo para a gente. E para tentar responder, a questão é que a gente está vivendo num momento em que a variabilidade do clima tem sido bastante alterada. E aí, por isso que a gente consegue ver eventos extremos de muitas intensidades em diferentes partes do país, né? Uhum. A gente tem intensificação de secas, né? É comum a gente, né, ter um período de estiagem, um período de seca bem marcado no Cerrado brasileiro, na região central, ou até mesmo intensificação de chuvas em determinados momentos da sazonalidade. Por exemplo, é comum a gente perceber chuva em dezembro, janeiro, ou seja, no nosso verão. Isso é típico do clima tropical. Mas, de fato, nas últimas décadas, a gente tem visto uma marcação mais constante desses padrões. É o que a gente chama de intensificação de eventos extremos, que é uma das teses para indicar o impacto ou a implicação da mudança climática no Brasil. E aí você me pergunta assim, mas como é que a gente consegue explicar isso dentro desse contexto dos últimos anos, sobretudo com relação à última experiência do Rio Grande do Sul, né? Bom, Márcio, eu posso dizer para você que a gente já observa isso há muito tempo, né? Faz parte da dinâmica brasileira mesmo, esses grandes eventos. Se a gente for contar na história, desde o furacão Katrina em 2013 a gente tem essa experiência, 2011 a gente tem o desastre da região serrana do Rio, o ano passado a gente teve todo o problema das inundações do sul da Bahia, em Itabuna. Todo ano a gente tem algum tipo de evento pipocando em algum momento do Brasil. Isso faz parte, né? O problema que a gente não pode tolerar é quando esses eventos se tornam desastres, que aí é onde a gente basicamente entra com o papel da defesa civil e com essa análise mais crítica. Do ponto de vista físico, apesar de não ser meteorologista, não consigo prever, mas eu consigo oferecer a seguinte explicação. A gente passou por um momento de El Niño muito forte. O El Niño, caracterizado ali pelo aquecimento mais fora do habitual das águas do Pacífico, ele tende a deixar uma atmosfera global mais dinâmica, e por isso que a gente vai ter intensificação de eventos de chuvas, que é o padrão que ele oferece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo que ele reduz as precipitações na Amazônia. Então, essa correspondência, que é quase equilibrada, e é caótica ao mesmo tempo, é produto exatamente da influência desse padrão sobre o clima do Brasil. Ou seja, ele resseca o norte do país, principalmente a Amazônia. A gente consegue ver isso a partir dos dados. A gente conseguiu ver, inclusive, registros arqueológicos com a seca que a gente observou nesse último ano, né, sobretudo 2023, que está fora da casinha mesmo. E esse incremento pluviométrico, esse aumento da precipitação no Rio Grande do Sul. Ou na região sul como toda. Santa Catarina também fazia 6 anos, pelo menos, que não tinha uma chuva tão significativa como a gente observou em 2023. Também foi um ano extremamente atípico, mas mostra esse balanço bastante correspondente, bastante similar com o impacto do El Niño. Desde setembro do ano passado, o El Niño tem
se transformado ou passado, né, para uma outra modulação e configurando o Laninha. Só que existe na atmosfera global um prazo de calibração desse equilíbrio, ou seja, o que a gente chama de defasagem. Então, na medida que ele entra lá, demora pelo menos 3 a 4 meses para que essa onda, né, para que esse impulso de energia que é dado nela mesmo, para que isso se equilibre. E aí foi exatamente isso que aconteceu, em parte, para a gente observar as grandes enchentes aí no Rio Grande do Sul, né? Confluência, né? Uma atmosfera instável, com muita umidade, né? Associada a um bloqueio atmosférico no Brasil central, assim, que configurou aquela onda de calor que, enquanto o Brasil inteiro estava se acabando com calor, a gente estava bloqueando as frentes e, por isso, concentrou as chuvas todas naquele flanco. Em outros anos, esse mesmo padrão ia acontecer aqui para o Paraná, sul de Minas, São Paulo, Santa Catarina, mas dessa vez foi mais extremo, e por isso que o flanco foi basicamente, né, cair toda essa precipitação sobre a Serra Gaúcha. É uma grande tragédia, de fato, e às vezes o que a gente tem que fazer é só se adaptar mesmo e esperar o fluxo mais perigoso passar para que a gente possa reconstruir a nossa vida. Tem muito profeta do acontecido, né? Mas tem estudos também. Sim, E isso tem uma grande interferência humana ou não? É mais algo natural, um ciclo natural? No caso isso é uma pergunta muito interessante. No caso do Rio Grande do Sul, a gente já tem um primeiro estudo sobre a atribuição à mudança climática, que é um tipo de ciência que basicamente roda a partir de modelos, de testes estatísticos, mas também de muita modelagem atmosférica e consegue atribuir a participação humana nesses eventos. Então, a gente consegue perceber, pelos estudos de atribuição à mudança climática, que esse evento em específico do Rio Grande do Sul, a participação humana não passou de 9%, ou seja, era, de fato, um evento muito excepcional, fora do padrão, né, muito extremo, não era esperado, era previsível, porque a gente tem as previsões, né, meteorológicas sendo acompanhadas até 15 dias antes do grande evento. A questão é que as nossas previsões ainda são muito conservadoras e preveram, né, precipitações abaixo do que foi observado de fato. Isso é comum também, é esperado, né, que as nossas previsões dessa perspectiva conservem um caráter mais equilibrado para não gerar tanta crise, né? Mas os estudos de atribuição marcam essa porcentagem de 6 a 9% de intensificação desse evento pelas atividades humanas. Mas, no Brasil, a gente tem no Brasil e fora do Brasil também, a gente tem outros estudos semelhantes que comprovam que alguns eventos, não necessariamente como esse, mas similares de desastre, como inundações da Amazônia, né, as secas nos Estados Unidos, a própria onda de calor no Canadá, por exemplo, que a gente consegue chegar a porcentagens muito altas, por exemplo, a 60%, até 80% de atribuição humana. E isso mostra que, dependendo do evento, tem sim a participação humana muito bem caracterizada e que pode deixar com que a nossa sociedade hoje, tenha mais certeza do que é a participação humana da mudança climática, sobretudo na gênese desses eventos, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois, para o Lindbergh e também para o Amon, é sobre justamente previsão, porque tem que se trabalhar em cima da previsão, né? Até uma preparação, por ser algo fora da curva, mas aí eu vou perguntar, inclusive, para o Amon aqui, porque o Amon falou muito sobre a questão de leis, mas as leis elas são aplicadas em determinadas situações, mas você precisa de uma certa previsão também, se algo fora da curva. E qual a porcentagem média que nós podemos confiar e prazo que nós podemos confiar nessas previsões? O que vocês estudam que mostra assim, olha, dá para confiar em 5 dias, em 20 dias, em 6 meses? Como que é esse trabalho para se ter uma precisão, justamente, sempre que se fala no noticiário, não, previsão do tempo, ou seja, previsão não é afirmação, né? Ele busca ali uma proximidade, mas não é perfeito. Pode mudar em questão de segundos. Exatamente. Né? Amor. Então, trazendo a perspectiva na parte das leis, é importante a gente mencionar, porque na parte hidrológica, climatológica, temos especialista aqui, né? Temos doutor na área. Eu vou evoluir na parte das leis, que cabe principalmente nas ações de proteção e defesa civil que nos rege. A lei é muito clara, principalmente a lei 12.608, quando ela fala o seguinte, que é necessário, ainda mais com a nova alteração, que é a 14.750, que nós efetuemos o nosso trabalho de acompanhamento para a emissão de alertas. Ela é muito clara quanto a isso. E isso é extremamente importante porque a lei ela se divide, vamos fazer uma comparação muito clara, em 2 linhas. A lei 12.608 e a 14.750. Isso que a gente chama de gestão de risco e a gestão de desastre. O que é gestão de risco? Prevenção,
preparação e mitigação. Nessas 3 linhas aqui que nós vamos trabalhar, porque existem estudos da ONU que gasta-se 7 vezes menos nessa linha aqui, de gestão de risco, do que na gestão de desastre. Porque o que é gestão de desastre? Recuperação e resposta. Recuperação e resposta, ou seja, aqui já aconteceu. Preventivo e corretivo. E corretivo. Aqui já aconteceu. E aqui é 7 vezes mais caro do que aqui. Agora nós precisamos ver. Nós temos as leis, temos as nossas atribuições. Qual o caminho que a gente vai seguir? Mas para a gente fazer essa gestão de risco aqui, que é a prevenção, nós precisamos de ter apoio. Apoio econômico, que eu estou querendo dizer. Quero dizer apoio econômico. Por quê? Tanto o apoio econômico quanto o apoio das políticas que são necessárias dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais, federais, do presidente ali presente, do ministro, chefe da casa responsável pelo desenvolvimento regional, que é o Valdez Góes. Ou seja, nós precisamos de todas as linhas, secretário nacional, o senhor Volney Wolff, precisamos de todas as linhas e eles trabalham, têm trabalhado, é possível ver. Só que, infelizmente, a nossa cultura é aqui. Gestão de resposta. Nós somos respostas. Elaboramos muito planos de contingências, estamos muito focados na resposta. Nós temos que ser prevenção, porque aqui, na prevenção, que é importante falar isso. Foi a primeira vez, na linha que nós trabalhamos, que saiu um PAC, Programa de Aceleração e Crescimento, relacionado à prevenção. E isso é louvável, isso é legal, e isso é o parabéns que tem que ser dado, que quando a gente precisar cobrar, a gente tem que cobrar. Mas o parabéns também tem que ser dado quando sair o PAC, que é um Programa de Aceleração do Crescimento relacionado a encostas. E aí é a linha da prevenção. É a linha que se gasta mais. É aqui nas encostas que a gente vai conseguir efetivamente salvar vidas. Exatamente. Que a gente vai conseguir previsionar que o problema é que a ameaça ali existente vai ser mitigada ou vai ser preparada para que a ameaça não se ocorra efetivamente, potencialize a risco e a efetivação do desastre. Então, a gente vai trabalhar assim. E na questão climatológica, de climatologia, na questão da prevenção, se a gente tiver cada vez mais equiparado fortalecimento, principalmente do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, que é o CEMADEM, onde tem, lá dentro do CEMADEM, tem uma capacidade, uma pluralidade técnica, inclusive é importante mencionar que é um trabalho de uma pessoa, do professor Vitor Martiezini, que faz um trabalho excepcional no CEMADEM, voltado na sociologia dos desastres para os municípios, para a realidade municipal, e ele entende isso, porque ele vive os trabalhos dos municípios, que cada vez mais equiparar, crescer o CEMADEM para a emissão, para a capacitação, para a emissão de alertas. Porque o alerta, pessoal, vou sendo bem sério, salva e muito as vidas das pessoas. Hoje, fazemos muito de forma empírica. Como é que é feito de forma empírica? Nós buscamos informações não num sistema único, onde o artigo 5º da lei é bem sincero. Existe, nesse artigo 5º da Lei 2608 fala, existe a necessidade da integração do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil em um local único para distribuição de dados, para consulta, para históricos, para análise, porque o pessoal da climatologia, o professor, quando vai buscar um banco de dados, tem um banco de dados específico com as informações, você consegue planejar a implementação efetiva da política pública. Então não adianta nada virar para nós falando que nós temos a responsabilização de emissão de alertas, sendo que nós não temos a estrutura para fazer uma emissão de alerta. Exato. Nós não temos um pluviômetro, nós não temos um fluviômetro, pluviômetro, não temos outras mais linhas que são fundamentais para chegarmos no grau de assertividade que nós precisamos, que o senhor falou. Sim. A acurácia é 50%, é 60%, é 80%, é 90%. Como a gente vai saber isso? É mapeando, efetivamente, criando banco de dados, né, professor? Criando histórico na linha aqui. Quando chega a esse nível, como exemplo, Ouro Preto, quando chega a 128 milímetros durante 5 dias consequentes aqui, tem que se fechar X ruas, porque já sabe que os barrancos, os taludes, vou ser mais sincero, mas colocando mais técnico, os taludes começam a se movimentar. E, então, existe o risco, a ameaça dele vir a se mover e, efetivamente, atingir ou alguma casa ou alguma rua. Então, se a pessoa está numa rua, está no trânsito, está no carro, indo embora para casa, ou indo para o trabalho, ou simplesmente foi fazer uma compra e descer um barranco dentro do carro dela, e se eu fechei a rua, eu previsionei esse problema. Quando você previsionou esse problema, concorda comigo que eu salvei ali a vida dela ou de outras mais? É nessa linha que a gente tem que trabalhar. Esse é o meu alinhamento. Eu também concordo com a Amon, porque quando a gente olha as formas de previsão, elas têm que estar ancoradas dentro de um suporte legislativo e normativo muito forte também. Aliás, qualquer política de gestão de risco e de desastre, se não tiver um Estado, né, um agente bem fundamentado em legislações sérias e contundentes, a gente vai ter sempre desastre, né? Aliás, dentro da minha perspectiva, o desastre é sempre
um conjunto de decisões que foram tomadas de forma errada, assim. Porque na medida que a gente tem um plano, né, de risco bem executado, bem trabalhado, a gente consegue reduzir os desastres, não necessariamente, né, hipoteticamente, a zero, né, impacto, mas a perspectiva de trabalhar com risco é exatamente isso. Né? A mudança cultural que o Amon fala é o nosso principal desafio. E essa mudança começa, por exemplo, quando a gente aposta todas as nossas forças na previsão, por exemplo. Não é só sobre a previsão. A previsão é muito importante. A previsão é muito importante, mas assim, ó, a comunicação de desastres é fundamental. A integração desses bancos de dados com o conhecimento das comunidades locais, né, com os conhecimentos de pessoas que já conhecem a dinâmica dos sistemas naturais locais é fundamental. Assim, então não dá para negligenciar qualquer tipo de saber nesse debate do risco, por exemplo. Porque no final o princípio é salvar vidas. E quando a gente não conversa, quando a gente não comunica, quando a gente deixa determinadas leis, né, que basicamente vão fazer com que o ordenamento do território funcione, quando a gente coloca tudo esse aparato fora da fórmula de gestão do risco, aí o desastre está anunciado. E é isso, né? O desastre a gente tem que ser entendido, na nossa perspectiva, não como uma calamidade, como uma emergência excepcional ou como uma fatalidade, uma danação, um castigo divino. Né? Ele tem que ser entendido como responsabilidade nossa. Né? Na medida que a gente tem prioridade em resguardar vidas, então a gente envolva a custo que for, né, o possível para que essas vidas sejam resguardadas e protegidas. Esse é o princípio. Né? E por isso, nossa, Elias, quando a gente fala de previsão, existem as previsões climáticas. As previsões climáticas aí de 3 a 6 meses. Um erro, né, de 80%. As previsões meteorológicas, hoje, no âmbito dos desastres, a gente tem tentado avançar cada vez mais no que a gente chama de nowcasting, que são as previsões de menos de 6 horas, menos de 12 horas, menos de 24 horas. Mas mas não é só sobre isso. Entendeu? Não é só sobre isso. Ela já é no estado mais crítico, né? Que você faz um alerta naquela comunidade para evacuar a área. Perfeito. Assim, até porque existem eventos que são tão intensos e velozes que mesmo você soltando um alerta com 24 horas, você não consegue tirar toda uma comunidade. Então, se a gente procurar construir uma cultura, né, de resiliência, construir uma cultura de redução de vulnerabilidades, ou seja, de aumentar a capacidade de suporte e reduzir o potencial de perda que acontece antes do desastre, com certeza a gente vai ter um desastre, ou pode até ter um evento perigoso, mas os impactos sempre vão ser tolerados, né, porque os inaceitáveis a gente vai excluir do nosso arco de expectativa. Tem assuntos que vêm à tona, né, quando acontece uma enchente numa cidade, um problema como uma encosta, uma situação como vivida no sul do país, que está muito em evidência lá, algumas cidades como Cruzeiro do Sul, que, nós não vamos, a cidade vai mudar de lugar. As edificações não vão ficar mais naquele local, porque se aconteceu ali, é onde o rio vai subir, vai ter correnteza e vai levar as casas novamente. Vários riscos associados desde já, tá? Deslocamentos humanos, assim. Sim. Então, assim, é uma tendência para se cumprir mais uma lei, para se pesquisar mais, né? Uma lei de ocupação de solo, essas leis que são trabalhadas nos municípios e às vezes vão sendo proteladas, né, e tem que fazer uma grande modificação, uma atualização de 10 em 10 anos, por exemplo, e passa 20 e não acontece. Sim. Né? Isso tem que ser revisto hoje? Tem que vir de cima para baixo? É muito pertinente a sua pergunta. É fantástica. É fantástica. Você usou a palavra certa. Fantástica. Porque é o seguinte, assim, com um tipo de pergunta desse nível, nós conseguimos trazer para as pessoas que vão nos escutar e que nós estamos no debate aqui, a complexidade e capilaridade que está por trás de uma gestão de risco e desastre. Exatamente. O ordenamento territorial, através do zoneamento, ele é fundamental para diversas linhas. E aí, quando você puxar os dados, você buscar dentro do estado de Minas Gerais, dentro do estado do Rio Grande do Sul, do estado do Mato Grosso, ou qualquer um, vamos falar a nível de federação, quantos municípios possuem plano diretor? Começa por aí. Já está em risco um município que não tem um plano diretor. Eu vou fazer até uma outra pergunta aí. Quantos municípios têm uma defesa civil constituída? Perfeito. Que é pior aí ainda, piora né? um pouco mais. Aí não começa a reduzir a nossa régua aqui, começa a baixar. Aí eu vou fazer outra pergunta. Pela lei, não sei se vocês sabem, não é obrigatoriedade do município que tem abaixo de 20 mil habitantes ter plano diretor. Se não existe uma obrigatoriedade por responsabilidades, se não existe uma atribuição, o gestor que não tiver o olhar
crítico, ou se ele não sofra efetivamente na pele, né, com a sua comunidade, com os seus munícipes, com o seu pessoal, a sua equipe, que ele necessita ter um plano diretor, ele não vai fazer. Exato. Grande parte dos municípios do estado de Minas Gerais, vou dar exemplo do meu território do consórcio, dos 46 municípios do território do consórcio, 37 deles se encontram na faixa do IBGE segundo o último censo, abaixo de 20 mil. Que São não tem municípios pequeno e obrigação, forte. pelo Estatuto da Cidade. Desses 30 do Estatuto das Cidades, desses 37, somente um está fazendo por conta própria. Mas por que ele está fazendo por conta própria? Porque ele sofre na pele. E isso é importante falar, porque é o seguinte, é a questão, novamente, da implementação da política pública, do conhecimento da importância de uma política pública bem aplicada. A importância de uma política pública que traz, efetivamente, a condição que não é pegar, se aqui tem um problema, nós vamos pegar essa população toda aqui, 10.500 pessoas, e falar assim, não, agora você não mora aqui mais não, você mora aqui. Ó. Mora aqui. Aí, vou te dar um exemplo, tá? Tem uma casa aqui e tem um pé de manga aqui, ó. Que ninguém fala isso, tá? Nesse pé de manga aqui, Dona Maria, os 2 meninos dela balançou aqui. Sim. A vida toda. Chupou manga aqui e balançou aqui. Tem um balanço lá. Um deles já morreu por algum infortúnio, alguma coisa. Que valor que tem aquela árvore para Dona Maria? Alguém leva isso em conta? Alguém discute isso? Não é simplesmente pegar as pessoas que aqui se encontram e falar assim, aqui não pode mais porque aqui aconteceu problema, vocês vão morrer. Falar assim, sendo bem fora da parte técnica. Se for taxativo, é isso mesmo. Vocês vão morrer se não ficar aqui. Mas, ao longo de todos os anos, construíram construções em áreas de leito menor, em áreas de leito maior, em áreas de inundações, áreas que efetivamente foram, segundo os estudos lá do Sul, teve até aterramento para se estender as construções. Pessoal, nós temos que parar de ter o amadorismo em certas linhas de gestão. Não dá mais, não comporta mais gestão pública, não comporta mais amadorismo para fazer gestão. Nós temos que ser técnicos. Temos universidades, temos eventos desse porte aqui, temos discussões em diversas linhas. Quem falou que a gente não pode chegar e acessar um deputado? Quem falou que não pode chegar e acessar a Assembleia? Quem falou que não pode chegar e acessar dentro do gabinete do governador? Quem falou, gente, onde é que está isso? Isso é público, pessoal. Nós temos que saber utilizar as ferramentas que nós temos e discutir isso, colocar na mesa. Exatamente. Porque não adianta nada o professor na academia e gerar 35 artigos dele na área, sendo que não foi para frente. Adianta, professor. Acho que é o grande gargalo da... É uma grande vaidade. Porque eu vou ter meu nome, CAPES, né? CAPES, CNPq, nível A, 5. Ok. 1.400 estudos, sei quantas orientações, ok. Beleza. Agora, e como é que a gente faz aqui com o seu Zé aqui, Dona Maria aqui, que ela construiu a evolução, construiu aqui, tem 35 anos que está nessa área aqui. E tem um pé de manga. E tem um pé de manga aqui na direitinha aqui. Como é que eu vou tirar ela de casa? A notificação? Então é muito mais, pessoal. Não cabe mais amadorismo. E a minha ideia aqui, professor, e nosso Márcio, a minha ideia nada mais é do que a gente buscar o alinhamento, buscar os sensos críticos, ser... Né, não é ser a pessoa que causa provocações, que não traz resoluções, não. É colocar para pensar uma sociedade que é resposta. Sim. Nós precisamos evoluir nessa linha. Sim. E eu sei que nós somos resposta, porque tem N linhas que nós trabalhamos, mas mais do que isso, é porque nós somos resposta e isso está culturalmente implantado na nossa linha. E aí, enquanto não houver efetivamente a responsabilização que essa nova lei está trazendo, nós não vamos avançar nessa linha. Nós precisamos mudar. E eu acredito que tem tudo para mudar. Depende muito de nós. E depende de fazer aberturas como essa que nós não temos aqui, para poder discutir esses assuntos. E como essa que nós tivemos aqui ao longo do evento, ao longo dos 3 dias. E como essa que nós podemos levar tanto para níveis de assembleia, para níveis de propulsores de leis, a níveis de vereadores, prefeitos, outros mais. Por quê? Não adianta nada falar que tem um problema se a gente não vai resolver. Ótimo. Vou fazer só mais uma contribuição, porque eu estou na mesma linha do Amon também. Quando a gente fala de política territorial, política de planejamento urbano, e acopla isso a questão de desastres, até porque todos os desastres e todos os riscos são locais, um próprio município, por vezes, que pode decidir, né, quais são os riscos que existem, quais que são inaceitáveis, quais que são aceitáveis,
quais que podem ser negligenciados. Isso não necessariamente é uma decisão deliberada, mas é uma decisão. Certo. Né? E Perfeito. tudo isso dentro do espectro político, sobretudo do ordenamento territorial, define onde as pessoas vão morar, onde elas vão ter lazer, onde elas vão caminhar, onde elas vão fugir, para onde elas vão ficar em momento desse processo todo. Então, se a gente desacopla, e isso é uma estratégia antiga, né, que é desacoplar, por exemplo, a vida das pessoas do funcionamento de uma cidade. Perfeito. E não tem como fragmentar esse processo. É impossível. E quando a gente fala de vida, né, nessa perspectiva, sobretudo com o exemplo da Dona Maria da Mangueira, por exemplo, qual que é a expectativa de vida dela para daqui a 10, 15, 20 anos? Aqui estão os prazos. Dentro do planejamento urbano, a gente pode colocar isso. Assim, ó, qual que vai ser a nossa cidade, ou qual a cidade que a gente quer daqui a 10 anos? A gente quer uma cidade segura? Se sim, a gente vai fazer todos os esforços para conseguir que a gente conviva com os riscos que a gente tem hoje sem gerar desastres. Olha só que fantástico. Isso sim é uma sociedade desenvolvida. Resiliente. Resiliente. Depois Pode falar. vou completar nessa linha, então, professor. Me perdoa. Não, tá ótimo, vai lá. Então, vou dar um exemplo. Você usou um exemplo clássico, maravilhoso. E me puxou outra coisa aqui agora. Vamos tirar todo mundo aqui, 10 mil pessoas, né? Vamos fazer assim, agora é aqui, tá? Vocês vão morar. Então nós vamos ter que tirar o Japão de lá? Isso. Medidas estruturalistas dessa forma estão todas fadadas a ter mais risco, mais desastre e mais conflito. E é uma população que sofre com tsunami, Exatamente. com maremoto e outras mais. Terremoto e outras mais. Ali tá tudo ali, tô no meio da confusão. Vou ser bem sincero assim, né? Exatamente. Então, assim, eu vou tirar essa população de lá? Vou tirar o Japão de lá, então? Como que tira, né? Como? Aí nós temos uma outra situação, porque nós temos a questão climática e tudo mais, tem os períodos e tem os ciclos aí de que nós temos as enchentes, nós temos uma cultura que as cidades foram constituídas, né? Posso abrir parênteses nessa sua pergunta? Deixa eu né? abrir parênteses só nessa pergunta. O Amon falou assim, ó, a gente vive, né, num contexto que a gente tem muita informação. Então, se a gente quer estabelecer os prazos das nossas inundações, das nossas chuvas, a gente também pode. Para isso, a gente tem que ter esse sistema de monitoramento. Para entender se aquela chuva extrema que aconteceu ano passado, qual que vai ser a recorrência dela, qual que é o prazo, qual é o período, qual que é o mês, quanto que a gente vai esperar. E isso é estratégico. Se ela acontece todo ano, por exemplo, em janeiro, ou a cada 10 anos em janeiro, a gente sabe que janeiro vai ser o nosso mês perigoso. E a sociedade vai estar consciente para isso. Isso é aceitar o risco. Isso é se adaptar ao risco. Isso é ser resiliente. Isso é ser resiliente. Ou seja, a gente não vai impedir que o evento aconteça. Vai acontecer porque isso faz parte da dinâmica daquele local. Certo. Mas ele não vai acontecer com os mesmos impactos que ele aconteceu da primeira vez. Isso é uma sociedade inteligente. Por isso estou falando assim, a gente tem muita informação, Marcelo. Eu posso te garantir. Às vezes a gente não tem um pluviômetro para cada município do país. Mas a gente consegue fazer modelagem e estimar qual que seria a chuva extrema para determinados lugares. E a gente tem séries históricas que não é só do dado observado in situ. A gente tem dado de reanálise, ou seja, dados que fazem parte de uma matriz global. A gente tem dados de satélite, a gente tem dados de radar, fora o conhecimento empírico. Então, assim, falta de informação para monitoramento não é um problema nosso. A gente conhece os nossos padrões. Agora, se a gente não utiliza esse padrão de forma prática, operacional, para inserir dentro dos nossos planejamentos, aí tem um problema que pode ser político, mas também pode ser técnico. Certo. Né? De um técnico eficiente para poder organizar isso. Desculpa meu parênteses enorme, mas agora você pode fazer sua pergunta. Não, mas é justamente sobre isso, porque nós temos a cultura uma cultura que vem lá do Egito antigo, que é morar próximo ao rio, né? Morar próximo ao rio. O Nilo é a idade do Egito. Porque, né, quando baixava o rio... Mas o Nilo era bênção naquele momento. Né? Mas aí chegou um momento que foi para a parte alta. Né? Que conseguiu levar a água até a parte alta também para cultivar lá. Sim. Mas nós temos essa cultura que as nossas cidades são construídas normalmente à margem do rio. Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta por quê? Nós temos mais uma preocupação hoje que é a mineração, que é barragem de rejeito por conta dos acontecimentos recentes. Certo. E hoje nós temos uma legislação que está um pouquinho mais rígida, mas nós temos uma falha enorme de fiscalização. Né? Nós não temos, assim, os órgãos reguladores estão bem equipados para executar essa fiscalização com perfeição. Mas já temos algumas iniciativas, que lá a mineradora que tem a sua barragem ainda, que não descomissionou, que a lei não obriga a descomissionar, já que ela é a montante, não a jusante, toda essa situação. Mas nós temos as barragens. Sim. E nos locais onde já existe um início de trabalho, nós já temos a sinalização, as placas de área de risco e tudo isso mais.
Mas onde não tem, onde não foi implantado e onde as pessoas não aceitam essas placas. As Fica uma pessoas que a interrogação sobre comunidade, isso. assim, Comunidade. É porque no não caso. há essa cultura como existe no Japão, como existe áreas de tornado nos Estados Unidos, porque de tempo em tempo se faz um treinamento ali, para caso aconteça, conscientização. ou quando estiver acontecendo, a população já sabe o que fazer e para onde ir. Você, Pertinente. Vai, pô, você começa, vai lá. Vamos lá. A gente. É importante a gente falar sobre essas coisas, tá? Fundamental. É muito importante. Eu acho que nosso podcast, se for, não sei quanto tempo que tem disponível, mas tinha que ser uns 3 dias, né? A gente conversar aqui. Mas Conteúdo muito pertinente. o conteúdo é muito interessante e eu acho que eu ficaria até sem almoçar, sem jantar, só pra gente ir discutindo isso e que isso a gente efetivamente leva para a prática, que a gente traga isso à realidade. Porque, como eu disse aqui, no início da minha fala lá, tem 8 anos que eu lido com defesa civil, sabe? Apesar da pouca idade, né? Eu sou novo ainda, eu tenho 31 anos. Tem 8 anos que eu lido com isso. E quando você fala questão de barragens, é uma coisa que mexe muito comigo. Que agora, na minha realidade era diferente. A minha realidade era inundações, chuvas intensas, deslizamentos, movimentações de massa. São os códigos, né, de classificação do COBRAD. E quando eu vim para a barragem, eu aprofundei meu conhecimento nessa linha. E busquei entender, busquei ler, busquei cada vez mais compreender. E tem algumas ponderações sobre. E uma delas vou dar exemplo do Japão, da cultura. Saiu um estudo no Japão, não vou falar o nome do pesquisador, que eu acho que não vou saber nem pronunciar. Mas saiu um estudo no Japão que é o seguinte: dos 100% das pessoas que se salvam de desastres, 70% delas não foi porque participaram do simulado. Foi porque tinha cultura de resiliência. Sabiam que naqueles períodos, ou quando acontecesse qualquer tipo de situação relacionada àquele impacto, poderia causar impacto na vida deles e tudo, eles sabiam o que fazer. Não foi porque para o simulado. Do simulado foi somente 20%. Interessante. Outros 10% é porque salvaram, Papai do Céu abençoou eles. Certo? Pessoal, vamos pegar um alinhamento. No Japão, Indonésia e outros mais, Nepal e outros mais, as construções já possuem a capacidade de resistir a abalos. Pessoal, nós temos tecnologia, nós temos conhecimentos, nós temos alinhamentos. E quando a gente busca por uma situação de barragem, que infelizmente foram problemas, isso é uma marca que está no estado de Minas Gerais. Não tem como apagar. Exatamente. Não tem como apagar as outras que romperam, as que recentes, que me vem a melhor agora, em 2014, Taberito, 2015, Mariana, 2019, Brumadinho. Deus abençoe que não ocorra mais. E a questão é, para fazer as fiscalizações e acompanhamentos, precisa de quê? Equipe. Precisa de pessoal, precisa de fortalecimento das agências, precisa de cada vez mais implicações de leis, precisa cada vez mais de conhecimento técnico, de ver as variações que nós precisamos fazer para tratar aquele referente problema para não causar desastre. E seja ele desastre que causa problemas, que causa perda de vidas humanas, ou seja um desastre ambiental, que às vezes são incalculáveis os danos ambientais, os impactos que isso vai sofrer ao longo de gerações. Que isso também é desastre, e muito grave. Exato. E que as pessoas... vou ser bem sincero, eu nunca vi até a presente data uma modelagem completa que consiga quantificar efetivamente um potencial que ocasiona-se um desastre a nível de ambiental. Porque existem projeções. Esse projeto de 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei o que, a recuperação. Tá, mas não está isso efetivo. Ou seja, não é calculado, não consegue mensurar. É estimado. Agora, efetivo com acurácia de 95%, que é uma acurácia boa, né, professor? Você pode me corrigir? Uma acurácia boa? Então, assim, não tem. Então, assim... Esse cuidado, principalmente quando você falou comigo, você colocou essa ponderação na sua pergunta. Ah, mas o Sr. José não quer que coloque a placa aqui. Tem as placas também. Né? Eles vão colocar as placas aqui para enfrentar a rota de fuga, né? A rota de fuga, a rota de encaminhamento, o que fazer, onde fazer, o ponto de encontro e tudo. O Sr. José não participou do simulado. Né? O Sr. José sabe, efetivamente, ele foi insistido. Quem disse que vai convencer na primeira vez? Exatamente. Ou na segunda? Ou na 10ª? Que precisar ir 1000 vezes lá. A vida do Sr. José importa. Talvez não pode importar para a pessoa que está fazendo o simulado, ou para a pessoa, perdão, vou me corrigir, para a pessoa que foi lá falar com ele, mas para a dona Maria dele importa, para os filhos dele importa, para os sobrinhos, para os netos. Então tem que mostrar para o Sr. José o valor da vida dele e que caso ele não saia de casa, ou não treine, não capacite, ou não entenda o grau de problema que ele está ali exposto, que é a real ameaça
apesar de não ter mais esse termo, mas no tempo real, a ameaça que ele está ali, que ele está na zona de vulnerabilidade total, que é incontrolável Altamente por ele, exposto, totalmente às vezes. exposto, ele precisa ter o cuidado que, se ele não colaborar ou se ele não entender o que ele tem que fazer numa situação de desastre, ele infelizmente vai perder a vida dele. E não é isso que vai falar assim, então, José, já que você não quer participar, assina um termo aqui para mim fazendo favor, que você não está participando, que não vai aceitar a placa aqui, tudo direitinho. E aí vamos pensar em senso de comunidade. Se o seu José não quer, não vai colocar a pedra na porta da minha casa. E se a comunidade quer, se o José é maior que a comunidade, aí entra o bem comum, questão de ética. Pessoal. Exatamente. A gente não discute isso. Nós não discutimos essas linhas. Vou trazer um dado para vocês. Furacão Katrina, 2013. Foi devastado Nova Orleans. Sim. Devastado, certo? Quando foi devastado, tinha um hospital que tinha as pessoas que lá, tinha pessoas que estavam em estado já vegetativo. E não tinha o que fazer com elas. Ou saía com elas na marca, todo mundo correndo, ou ficava com ela lá e morria junto. O hospital estava balançando, estava inundando, tinha um risco dele eminente. Foi noticiado. Um médico lá, ele pegou e, para salvar a vida dele, ele desligou os aparelhos. Ele fez uma eutanásia, né? Que é um senador no Brasil. E tudo. E foi responsabilizado. Mas e se ele não desligasse? Nós discutimos isso? É questão de responsabilidade. Grande paradoxo. É um grande paradoxo. Então nós temos que evoluir muito para cada vez mais a gente alcançar o que efetivamente, que é o que o senhor falou. E que você falou, professor. Salvar vidas. Esse é o nosso principal mérito. Nosso principal objetivo é esse. O que cabe até chegar nesse ponto é o que a gente tem que discutir, é o que a gente está fazendo aqui. E não é uma decisão fácil, né? Não é. Porque Nunca será. ao mesmo tempo a gente está definindo quem vai viver no futuro. O seu José não vai viver, dependendo da situação. Certo. Ele vai morrer. E a gente vai estar assumindo essa escolha coletiva, socialmente, sobre a morte dele. O nome disso é necropolítica. Política de morte. Quando a gente define deliberadamente ou não quem vive e quem morre, ou quem deve existir no futuro. Mas tentando responder, eu gosto do exemplo do Egito, tá? E eu gosto da história porque no Egito eles se relacionavam com o Nilo como se fosse uma divindade. E o Egito, ele é caracterizado por um tipo climático árido a semiárido. Ou seja, a chuva, elas não são constantes. Chove, sei lá, 2, 3 vezes no ano. Em meses específicos, inclusive. Nós vivemos num mundo tropical, que a chuva é muito abundante. E é marcada, assim, 6 meses de chuva, 6 meses sem chuva. Lidem com isso. Não é mal distribuída. Pelo contrário, essa é a distribuição das chuvas no mundo tropical. Uma estação bem marcada, né, uma estação chuvosa bem marcada, uma estação seca bem marcada. Se a gente não consegue lidar com isso, a gente não vai conseguir lidar com as inundações. Porque as inundações nos nossos rios, por ser domínio tropical, vão ser basicamente ocorrer, no caso de Minas Gerais, em vales e caixados. Então, processos de enxurrada de inundação faz parte da dinâmica natural. Mas nós convivemos com isso. Faz mais de 500 anos que a gente convive no Brasil. A questão é que isso tem dado problema para a gente. Então, a gente não se relaciona da mesma maneira com o rio do jeito que os egípcios se relacionavam com o rio e com o clima deles. Né? Aqui, hoje, a inundação é hostil. A inundação não é uma bênção. Ela é hostil. Ela dá problema para a gente porque a gente não conseguiu se relacionar. Não é à toa que a gente chama ela de desastre. Né? Inundação é um desastre. Isso, né? a codificação brasileira classifica como desastre. É um desastre. Por quê? Porque é um evento que gera dano. Isso é muito importante. E aí a gente chega na questão de como a comunidade aceita ou não esse desastre. A Ivete Verrey, ela vai dizer assim, riscos existem. Eles podem ser negligenciados e mesmo assim a sociedade vai estar em risco. Eles podem ser assumidos e mesmo assim ela vai estar em risco. Enquanto aí a defesa dela, né, está ancorada na perspectiva da sociedade do risco de Ulrich Beck, que ele falou assim, a gente chegou no patamar que a gente não se relaciona mais com a natureza do jeito que a gente se relacionava antes da modernidade. A natureza hoje, ou ela é cênica, né, ou ela é muito perigosa para a gente. E quando a gente está falando da natureza do perigo, né, perigoso, hostil, é a natureza do desastre. Então, quando o Amon coloca assim, a gente tem que colocar na política do desastre, na política, né, de gestão de risco, de desastre, a gente tem que colocar na mão da sociedade, e por isso que a gestão tem que ser democrática, certo, nessa perspectiva, a escolha sobre quais riscos a gente vai tolerar e quais riscos a gente não vai. E isso é muito difícil. Por isso a gente volta na questão da vida. A gente está definindo, a partir disso, quando a gente não aceita ou a gente aceita determinados riscos, quem vai viver e quem vai morrer. Onde as pessoas vão morar.
né? E como vão morar. Por quê? Por exemplo, no caso do seu José, se ele quiser permanecer e se a comunidade falar assim, a gente não quer sair, eles têm o direito por ter proteção, mesmo tendo uma área que é de muito De risco. de perigo extremo. Por quê? Porque numa sociedade altamente informatizada e altamente tecnificada, a gente vai construir tecnologias, diques, muros de arrimo, barreiras de contenção, a gente vai tentar construir, e pode custar muito caro, para proteger uma determinada comunidade. Se isso é justo, a gente entra num outro patamar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de Florianópolis. Em Florianópolis, a gente tem construído uma cultura do turismo, mas tem a cultura do risco também, né? E aí, o engordamento da praia é funcional para atender o turista. E quem paga o engordamento da praia é o município, ou seja, todo mundo paga. Só que o município não paga, por exemplo, uma barreira de contenção no morro. Nessa forma de gestão do território, e no caso, na gestão do desastre, existe uma forma descompensada, injusta, de tratamento das formas de proteção da vida e do projeto de um município para o turismo. É nesse balanço que a gente precisa falar assim, ó, precisamos escutar o comerciante, o dono da casa, a dona Maria, o seu José, a professora, o industrial, e falar assim, ó, nós convivemos com esses riscos. O que a gente pode fazer para a gente não transformar eles em desastre? Isso. Ou seja, de forma que o engordamento da praia seja de uso social para quem mora no morro, e o mesmo dinheiro que foi gasto para engordar a praia para o turista, que o galera do morro pode usar, esse mesmo dinheiro também possa ser revestido em forma de proteção, nem que seja com medidas estruturais. Medidas estruturais, para quem não sabe, dentro da abordagem do gestão dos riscos, né, são todos os sistemas de engenharia que a gente usa para fazer proteção concreto. Né? E aí o Amon fala bem, né? Porque nesse caso, assim, as medidas não estruturais, que são as políticas de redução de vulnerabilidade, de educação para o risco, ambiental, de conscientização, de sensibilização, de educação ambiental, todas elas são bem mais baratas e a gente chama de medidas não estruturais. Assim. E elas são muito mais eficientes, justamente por quê? Porque a medida estrutural ela é pontual. Ela vai proteger o seu José por causa daquele movimento ali e tal. Que às vezes é só tirar uma rocha. Às vezes é só construir um muro de arrimo. Que tem validade? Pode ter até validade. Né? 50 anos, 30 anos. Né? E o lance é fazer isso com responsabilidade e garantindo o princípio de justiça social. Quem ganha mais tem que pagar nessa perspectiva. Aí eu vou abrir a fala só com uma frase. Soluções baseadas em naturezas, que é a área onde que as soluções não estruturais estão envolvidas, ela dá voto? Então, é isso que a necessidade, gente entendeu? Esse podcast é importante porque ele tem um papel social e forte, porque na medida que a gente está fazendo esse debate aqui, isso dissemina essa cultura que não é catastrofista. A gente não está vendo o desastre como uma grande catástrofe, como uma calamidade pública. Pelo contrário, a gente está vendo o desastre como uma forma de desenvolver uma sociedade melhor. A gente está assumindo que o risco é parte do nosso desenvolvimento. Ou seja, se a gente quer garantir justiça social, um desenvolvimento de uma sociedade, de uma cidade resiliente, segura, a gente tem que assumir isso para a gente e a gente vai enfrentar. Certo. E é isso. Complementando a questão do voto, não é o seguinte, falando de político A, ou de B ou de C, é o quê? É o cuidado que nós temos que ter que, como nós votamos em alguém, nada mais é do que nós temos a capacidade, e nada mais é do que também a necessidade e oportunidade de cobrar o retorno que efetivamente não seja somente um concreto, não seja somente uma obra. Seja aí isso implantado desde na cultura de Dona Maria, São José, mas começando lá na base. Lá atrás, lá na escola, lá na educação. É como se fosse assim, o deslocamento não deve acontecer. Sim. Se acontecer, ele tem que ser feito de forma justa, digna, humana, desculpa. Tratação de uma cultura. Com certeza, é a cultura. Essa é a palavra, na minha opinião. De tudo que nós falamos, a palavra é o implantamento da cultura, de uma cultura resiliente, uma cultura preventiva, uma cultura de preparação, mitigação, para fazer a gestão mesmo do risco. E sim, nós vamos fazer a gestão de desastre, claro, mas salvaguardando as vidas e cada vez mais cuidando das pessoas. E claro, como a gente vai ter que conviver com os problemas, que isso não tem como. A gente vai ter que conviver com risco. Mas como a gente vai conviver com o problema, é cada vez mais capacitar a nossa sociedade, os nossos gestores, capacitar os profissionais de proteção e defesa civil e, claro, mostrar os entendimentos que
quando esse aqui for preciso, que seja a última opção, porque a primeira opção vai ser essa aqui. É ótimo. Porque hoje nós estamos trabalhando só nessa aqui. E essa aqui é 7 vezes mais cara. Isso, é. Isso impacta em dinheiro público, isso Exatamente. impacta em cada vez mais um gasto que poderia ser findado para outras finalidades. Essa é a linha. Posso fazer só mais uma contribuição? Eu tinha anotado aqui. Nessa perspectiva, o lance é decidir qual Certo. que vai ser o nosso futuro. Né? Quando a gente trabalha com gestão de risco, é isso. Certo. O que vai ser o nosso futuro? E o Amon falou assim, ó, é complexo decidir isso. Né? Porque, por exemplo, se a gente pega um índice de vulnerabilidade, ele te dá uma expectativa Certo. de quais as populações devem ser mais atendidas primordialmente, né? Prioritariamente, melhor falando. Né? Se a gente pega um outro modelo de vulnerabilidade, pode trazer outro mapa diferente, né? E isso dificulta, às vezes. Para um gestor público, esse pode ser o maior desafio. E aí ele Acho não que esse que decide simplesmente porque existem possibilidades diferentes de colocar a mesa de decisão. E aí, dentro da academia, a gente tem debatido isso. Que o interesse, para não confundir mesmo a ideia, é encontrar um nível de consenso. É aquilo que você falou no final da sua palestra. Você falou assim, ó, vamos se unir. Então, assim, ó, se metodologias de vulnerabilidade indicam grupos sociais diferentes, tá, onde eles se convergem? Isso. Onde eles acertam? Porque se eles acertam um mesmo grupo, Isso. a gente sabe exatamente Ali que a gente qual vai é o trabalhar. grupo prioritário. Exatamente. Então, assim, ó, isso é para gestor público. Se tem dificuldade para decidir como é que a gestão do risco vai acontecer, chama a sua equipe, faz um mapa de consenso. Eu acho que tem que ser isso, eu acho que tem que ser aqui, o enfrentamento é isso. Tá? Vamos lá, né? Cria as gradações de prioridade. Certo. Se aquilo for consenso da comunidade, da equipe, já começou do debate sobre a gestão do Isso. risco. Não é difícil e nem impossível. A gente tem É querer fazer. possibilidade. É querer fazer. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui o Amon Moreira, do Simvalp, coordenador regional de Defesa Civil, e também ao Lindbergh Nascimento, da Universidade Federal de Santa Catarina. Prazer ter vocês aqui, oportunidade bacana de aprender muito com vocês. E, assim, num momento muito especial, né, que é esse encontro, né, de defesa civil, de tratar sobre esse tema tão importante para todos nós, que é muito mais preventivo, né, como Com vocês certeza. disseram. É isso E, mesmo. assim, realmente fantástico esse bate-papo aqui e esse momento proporcionado por esse evento aqui em Ouro Preto. Acho que, se me permite, Lindenberg, ao Márcio, a gente só tem a agradecer, porque quando a gente tem essa abertura, né, para a gente discutir esses temas que são relevantes, isso mostra que aqui na ponta, né, aqui nos municípios, tem pessoas que têm essa capacidade de poder trazer contribuições para melhoria nas políticas públicas. Sim. E é assim que eu acho que a gente vai construir cada vez mais políticas públicas efetivas e, mais do que isso, por mais que construa-se a política pública e por mais que se gere N artigos de qualquer outro estudo, o que nós desejamos é o quê? A implementação da mesma, Exato. para a gente trazer contribuições na vida das pessoas. Muito obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com vocês aqui. Minha primeira vez no podcast, ter nesse nível de discussão foi maravilhoso para mim, foi um grande aprendizado. Muito obrigado, agradeço a Deus por isso. Eu faço minhas palavras a Diamon também. Foi um prazer estar aqui, finalizar um pouquinho mais o debate que a gente estava tendo ali no seminário presencial. Eu convido vocês a olharem todos os programas, os outros podcasts desenvolvidos aqui, já que, né, possivelmente você não participou do seminário, para ter o gostinho desse debate e dizer que esse é o tempo assim de privilégio mesmo. É um momento que a gente pode parar e refletir sobre o cotidiano do nosso trabalho e poder oferecer uma outra estratégia de atuação dentro do nosso trabalho. Quando a gente fala que exige uma mudança cultural, essa mudança cultural não vem em bloco. Não. Né? Vem nessa trivialidade do dia mesmo, Na construção, escolhendo, né, e tendo consciência que a mudança de atitude, né, frente a uma cultura de reação, né, uma cultura da resposta, é fundamental para a gente avançar. Até mais, gente. Muito obrigado. Que bom. Espero que você tenha aí várias perguntas para fazer, ou seja, que aí a meta está sendo cumprida. Aguçar um pouquinho sobre o conhecimento, sobre algo tão importante para a gente. E essa é uma das funções também desse 5º seminário integrado de gestão de riscos geohidrológicos que acontece aqui em Ouro Preto.